Cara aluna, eu sou Flávio Ferreira Freitas, aluno da disciplina de Tecnologias Educacionais da professora Paloma Ruas, e irei apresentar para vocês neste instante um tema de física do ensino médio de terceira série, que faz parte do conteúdo de Ciências da Natureza e suas tecnologias, e o tema é Associação de resistores e circuitos elétricos. Então, nesse tópico se estudarão os resistores, elementos de circuito, como é feita a conversão de energia, e veremos também as aplicações do efeito Joule. Bom, para que serve um resistor? Ou para que o utilizamos? Um resistor é todo elemento de circuito que converte energia elétrica em energia térmica. Aí aí está o símbolo do resistor, né? Como se fosse um batimento cardíaco constante, não é verdade? E mais adiante falaremos um pouco sobre as principais aplicações dos resistores. Acredito que todos saibam, porque temos um resistor muito comum em casa e o utilizamos todas as vezes que vamos tomar banho. Acredito que já saiba qual é. Bom, para que entendamos o significado do resistor, é importante conhecer a lei de Ohm. Ohm foi um físico alemão e ele é conhecido pelos seus trabalhos no que se refere à corrente elétrica, expostos em sua teoria de circuitos elétricos, e apresentou para a gente a noção de resistência e a lei que leva o seu nome. Muitos dizem URI, né, para facilitar na gravação da equação. A letra U significa a DDP, diferença de potencial, mas muitas pessoas também a escrevem com a letra V, de volt. Então até existe, o pessoal sempre fala, quem vê ri, né? V de volt, R de resistor e de corrente elétrica. A tensão, que é a DDP, é medida em volts. A resistência, que é dada pelo resistor ohm, né? Foi dado a ele essa honra, né, de ter o ohm, que é o símbolo da resistência, a unidade de medida da resistência, graças ao descobridor, e a corrente elétrica, a ampere. Como vocês podem ver, pela lei de Ohm, né, que U é igual a RI, tendo a resistência constante, se eu aumento a DDP, eu aumento também, eu tenho que aumentar alguma coisa do outro lado da equação, então ou eu aumentaria a resistência ou eu aumentaria a corrente. Se a resistência é constante, você pode ver que por θ, né, que θ não varia, que é o ângulo entre U e I, à medida que U aumenta, I também aumenta proporcionalmente, diretamente proporcional. Isso, é claro, a temperatura constante. Em caso de variação de temperatura, esse pode não ser o gráfico, a curva característica de um resistor ôhmico. A potência, que é a tensão pela corrente,
ela também pode ser calculada em função da lei de Ohm, substituindo ou a tensão por RI. Então eu teria RI vezes I, que daria RI ao quadrado, ou isolando o I da equação de U é igual a RI, eu tenho que I é igual a U sobre R. Logo, eu teria U vezes U sobre R, que é igual a U ao quadrado sobre R. Então, um resistor ele vai transformar toda a energia elétrica recebida de um circuito em energia térmica. Daí ser usual dizer que um resistor dissipa a energia elétrica que recebe de um circuito. E assim é calculada a potência, como eu acabei de. Ações do efeito Joule. O efeito Joule, embora seja um problema na termodinâmica, né, nas máquinas elétricas, termoelétricas. Por quê? Porque o efeito Joule, que é a transformação em calor, ela muitas vezes ocorre sem que queiramos. Então, em todo o processo de transformação, existem perdas, e estas perdas muitas vezes são por efeito Joule, em forma de calor. Por isso que, por exemplo, o seu computador precisa de ter uma ventoinha, senão ele queima. Inclusive o meu está bem quente. Por quê? Porque o computador recebe a energia elétrica e a transforma em iluminação, em imagem, em som, e todas essas transformações não são 100% eficientes. Logo, você tem a geração de calor por efeito Joule. Então, ele é um inconveniente neste caso, porque além de eu ter uma redução da minha eficiência, eu não consigo ter uma eficiência alta, eu preciso de retirar esse calor, porque senão esse calor aumenta a temperatura dos meus componentes e eles podem queimar ou até mesmo derreter. No entanto, alguns equipamentos se utilizam do efeito Joule para benefício, como é o caso do chuveiro. E esse rheostato é variável, então de acordo com aumentar ou diminuir a temperatura da água, eu aumento ou diminuo a resistência do banho. Além disso, eu possuo fusíveis que são utilizados são muito utilizados nas redes elétricas, nas redes de transmissão e distribuição de energia elétrica. Por quê? Porque os fusíveis, inclusive em casa, ele te ajuda a que você não continue queimando ou derretendo toda a sua instalação elétrica da sua casa, por exemplo. Então, se você tem na sua casa um chuveiro e o chuveiro você deixa ele ligado por muito tempo, os fios aquecem por efeito Joule. Esse aquecimento pode levar a que você danifique toda a sua instalação elétrica. O que acontece é que são instalados para que, quando há um aumento de temperatura além do que aquele estipulado, ele simplesmente se funde. Então é cortado aquele contato, né? Então existem vários tipos de fusíveis e esses fusíveis são muito importantes para que não seja danificada toda a instalação elétrica. Então, quando o instalador ou a manutenção vai fazer, ou alguém vai fazer a manutenção, a primeira coisa que ele olha é se o fusível está queimado. E aí ele conserta o fusível para ver se a instalação elétrica não foi completamente danificada. Existem vários tipos de fusíveis, como são apresentados aí.
Existe também o curto-circuito, que é quando você, ao invés de passar por uma resistência, a corrente ela escolhe um outro caminho onde a resistência é nula, é desprezível. Então é feito um curto-circuito, né? O circuito, a corrente sempre tende a ir para mais fácil, né? Por onde lhe apresente uma menor resistência. Então ele curto-circuitará essa resistência que está aí apresentada. Equivalente em associação em série ou em paralelo de. Os resistores podem ser associados basicamente de duas formas: série e paralelo. Associação em série, imagine todos os resistores conectados um após o outro. A corrente que passa em um é a mesma que passa em outro. Então, o que a gente pode concluir da associação em série? Na associação em série, todos os resistores são percorridos pela mesma resistência e as potências são diretamente proporcionais às respectivas. Então, como que você calcula a resistência equivalente em série? Você soma todas as resistências. A DDP, que é a diferença de potencial, será a soma de cada parcela, a soma parcial, né? A soma de cada parcela. Então, em cada resistor, eu terei uma diferença de potencial, uma queda de tensão, e essa queda de tensão se soma, e a somatória de todas as quedas me dará a minha queda de tensão total. Como vocês podem ver pela figura, o que acontece? A corrente ela escolhe caminhos. Em caso de que R1, R2 e R3 sejam iguais, a resistência, como a resistência vai ser a mesma, então a corrente não tem por que passar mais em um resistor do que em outro. Então a corrente passará em 1/3 em cada fio, né? Por cada resistor. Então, qual é a diferença da associação em série para a de paralelo? A associação em paralelo, a corrente ela se divide. Então, I vai ser igual a I1 mais I2 mais I3. Já a queda de tensão aqui será, ou aqui, né? A queda de tensão nos terminais serão a mesma. Em paralelo, as correntes se somam e o inverso da resistência equivalente será igual ao inverso de cada resistor, né? Somados, a somatória do inverso de cada resistor. E a potência, então, será inversamente proporcional às respectivas resistências. Existem duas leis de Kirchhoff, que são a lei dos nós. Em um nó, todas as correntes que entram, né, I1 e I2 tem que ser igual às correntes que saem, 3 e 4, não tem que ser em valores iguais, I1 não tem que ser igual a I3, mas I1 mais I2 tem que ser igual a I3 mais I4, independente se I4 é 10 vezes maior que I3, por exemplo. Ela nos diz que a somatória das quedas de tensão em uma malha tem que ser igual a 0. Então, se eu saio daqui e somo a queda de tensão nesse resistor menos E4, mais a queda de tensão nesse resistor menos E1, mais a queda de tensão nesse resistor mais E2,
mais E3 tem que ser igual a zero. Então, aqui existem fontes de tensão que geram tensão e tem outras que consomem. Então, para os que consomem são chamados de receptores e os que produzem essa tensão. Vamos ver o que aprendemos. Está na hora de praticar o que aprendemos. Se você vê, essa situação é bem típica, né? É bem comum. Tendo em vista a instalação dos eletrodomésticos presentes na situação, de que formas eles estão instalados, em série ou em paralelo? Vou te dar 5 segundos para que pense. Como todos sabem, se eu desconecto ou se eu desligo o meu ferro, se eu tivesse aqui o interruptor e desligasse o meu ferro, e se a luz estivesse ligada e se a associação fosse em série, tudo desligaria. Afinal, a associação em série, um está após o outro, conectados. E a corrente que passa em um é a mesma corrente que passa no outro. Então, nós percebemos que nas nossas casas as instalações estão em paralelo. Por quê? Porque nos terminais a gente sempre terá a mesma DDP, que é, no caso de monofásico, 110 volts ou bifásico, 220. Que eu gostaria que vocês estivessem pensando como uma interatividade. Logo após tem a resolução do mesmo. Vocês estivessem pensando para resolver, depois vocês podem acessar a solução. Em caso de dúvidas, nós estamos à disposição. O meu e-mail é flavioferreirafreitas@gmail.com. O Ferreira, ao invés de 2 R's, no lugar de 2 tem apenas um. Você pode me mandar as suas dúvidas por e-mail. Para esta aula, eu utilizei basicamente as referências do SADICO, que é a análise de circuitos elétricos com aplicações. Lá você poderá encontrar outros exemplos e além de outras formas de resolver o exercício também. Gostaria de agradecer e te aguardo na próxima aula.